Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Há uma faísca no ar que faz o Allianz Parque vibrar antes mesmo da bola rolar. É como se a alma da torcida se antecipasse ao renascimento de uma esperança que se materializa ao som dos primeiros flashes de uma chegada esperada. Endrick, símbolo de promessa e de alma palmeirense, ressurge nos corredores do clube como um eco do passado com olhar no futuro. Sua lembrança da promessa feita à torcida reverbera em corações verdes que ainda guardam na memória aquela juventude que encantou. Agora, o retorno em São Paulo não é apenas uma notícia, é a reencarnação de um sonho partilhado, uma história que, mesmo silenciosa, grita emoção. Num passado recente, Endrick deixou o clube não com certeza de volta, mas com o coração cheio de carinho. Não prometo volta, não sei se vou estar vivo amanhã, mas é um sonho voltar ao Palmeiras e reencontrar novamente, disse ele em sua despedida, deixando claro o peso daquela relação única entre jogador e torcida. Aquela frase se tornou um legado, um pacto informal, quase beatificado, revelando que mais que transações, naquele momento havia um vínculo emocional que ultrapassava acordos e contratos. Meses depois, os rumores começaram a ganhar forma. Em julho de 2025, surgem notícias sobre um possível regresso. Endrick, com oportunidades limitadas no Real Madrid, estaria prestes a ser emprestado, e a torcida reagiu com fervor nas redes sociais, pedindo seu retorno imediato. Textos como "O Palmeiras tem que fazer a boa antes que outro time aproveite" e "Volta logo Endrick" se multiplicaram entre torcedores apaixonados. Um clamor coletivo que não deixava dúvidas, aquele vínculo de promessa ainda pulsava. Enquanto o burburinho crescia, o clube seguia em sua maratona 2025, com movimentações de peso no elenco. Contratações sonoras como as de Vitor Roque por cerca de 25,5 milhões de euros, Paulinho, o investimento mais caro entre clubes brasileiros, além de reforços como Shelvin, Carlos Miguel, Jefté e Andrés Pereira, formavam um novo arranjo no elenco comandado por Abel Ferreira, que, mesmo atravessando questionamentos, segue com respaldo da diretoria até o fim de 2025. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Palmeiras mantém uma sequência de invencibilidade ativa, fruto de regularidade e solidez. O clube figura em terceiro lugar, com 43 pontos em 20 jogos, atrás de Flamengo, 47 pontos em 21 jogos, e Cruzeiro, 44 pontos em 22 jogos, mas com a vantagem de ter partidas a menos, o que acende o otimismo em busca de reaproximação do topo da tabela. A campanha, até aqui, conduzida com firmeza e esperança. No fronte internacional, o Verdão mostra resiliência. No Mundial de Clubes 2025, avançou aos quartos após eliminar o Botafogo num confronto tenso e físico, decidido com gol de Paulinho nos acréscimos da prorrogação. Uma vitória que simbolizou força e ambição global. E no Brasileirão, em partida de recuperação diante do Ceará, Vitor Roque brilhou, anotando o gol da vitória e ajudando a aliviar a crise que rondava o clube. É nesse ambiente de expectativa, ambição e nostalgia que o retorno de Endrick se insere. A torcida, liberta em sua saudade, espera que o menino volte não apenas para jogar, mas para reacender o sentimento do Verdão, para gerar aquele frescor de esperança que só um filho da base pode transmitir. Ele não é só um reforço técnico, é um reencontro de memórias. Sua volta tem potencial para remodelar a atmosfera do clube, revigorar o elenco e reacender o calor da arquibancada. Tudo isso em São Paulo, onde o coração alviverde pulsa mais forte. A matéria ganha intensidade ao mirar no futuro. A volta de Endrick pode não ser apenas um capítulo isolado, pode ser a virada emocional de uma temporada que reclama narrativas e entrega. Trata-se de reescrever simbolismos, recuperar a magia de um passado recente e projetar esta história em novos horizontes de conquistas. Abel Ferreira, com sua estratégia de equilíbrio e revolução contida, pode encontrar no retorno de Endrick uma peça que encaixa perfeitamente na engrenagem que tenta retomar glórias. Não é só um retorno físico. É um retorno motivacional. Endrick volta à casa que o formou, com a confiança reacendida tanto da torcida quanto do clube. No momento em que a invencibilidade segue propagando, o elenco se renova e a tabela convida ao exercício da ambição máxima.
Tudo isso cria um entorno narrativo apaixonante, que exige atenção e cria expectativa genuína no torcedor. Agora, a pergunta paira no ar: será que esse retorno impulsiona o Palmeiras a buscar o topo que temem em escapar? Se o jovem retorna, será recebido como esperança e motor de um novo salto. O ambiente entra em ebulição, a torcida, o elenco, a cidade, todos pulsando no mesmo compasso. A redescoberta de um eco de promessa pode ser o ponto de ruptura que faz o Verdão voar alto de novo. No momento em que Endrick pisou novamente no CT da Barra Funda, o ambiente, normalmente tomado pela concentração e rotinas táticas, foi tomado por uma espécie de eletricidade silenciosa. Os jogadores interromperam as atividades físicas para observá-lo cruzar o corredor. Era como se o tempo tivesse sido pausado apenas para esse instante. Alguns companheiros mais jovens, que sonham trilhar o mesmo caminho, olharam com admiração. Já os mais experientes esboçaram sorrisos cúmplices, reconhecendo no retorno do jovem a centelha que pode acender o que restava de motivação em uma temporada que ainda pede conquistas. Endrick não precisava dizer nada, sua presença falava por si. O retorno, inicialmente cercado de sigilo, foi articulado durante semanas entre representantes do Real Madrid e do Palmeiras. Os merengues, cientes da dificuldade de encaixá-lo em meio à concorrência pesada de atacantes experientes e consolidados, viram com bons olhos a possibilidade de emprestá-lo para um clube onde ele já conhece o terreno, a cultura e, sobretudo, tem a torcida ao seu lado. O Palmeiras, por sua vez, não apenas abriu as portas como fez questão de receber o jogador com toda a estrutura de primeira linha, reforçando o discurso de que ele é parte vital do projeto esportivo da instituição para o segundo semestre. Para o técnico Abel Ferreira, a chegada de Endrick representa um ponto de inflexão emocional e tático. O comandante, que vinha lidando com oscilações ofensivas mesmo após reforços milionários, viu no retorno do atacante uma oportunidade de ajustar sua linha de frente com mais explosão e imprevisibilidade. Em coletiva recente, Abel evitou comentar diretamente sobre o retorno, mas deixou no ar frases que foram interpretadas como indiretas ao caso. Quando o jogador conhece a casa e a casa ama o jogador, a química é diferente. Às vezes, um sorriso no vestiário vale mais do que 1000 palavras no quadro tático. Na arquibancada, a notícia do retorno foi recebida com reações de euforia quase incontrolável. Torcedores se reuniram em frente à sede do clube no dia seguinte ao anúncio, com bandeiras, gritos de guerra e cânticos antigos de 2022, quando Endrick ainda era promessa em fase de amadurecimento. Nas redes sociais, os vídeos da recepção viralizaram, e hashtags como #EndriqueDoPorco e #Promessa Cumprida entraram nos trending topics. A Mancha Verde, maior organizada do clube, lançou uma faixa com os dizeres: promessa feita, promessa cumprida. O porco é sua casa, moleque. Era mais que apoio. Era reverência. Os bastidores dessa negociação revelam ainda um desejo mútuo, o de reaproximação emocional entre clube e ídolo. Para Endrick, retornar ao Palmeiras em pleno auge da juventude, após sentir o peso da Europa e compreender as exigências do futebol moderno, é quase uma catarse. Ele volta mais maduro, mais técnico, mais concentrado, mas com a mesma leveza e alegria nos pés. Fontes próximas ao jogador relataram que ele próprio pediu para que a primeira camisa vestida em campo não tivesse nome, queria que a torcida o reconhecesse apenas pelo gesto e não pela etiqueta. Para ele, é mais que futebol. É o cumprimento de um pacto silencioso. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, entendeu que o retorno de Endrick era uma jogada não só esportiva, mas simbólica. O clube, que busca renovar sua identidade sem perder as raízes, enxergou no ídolo da base o elo perfeito entre tradição e inovação. Nas palavras do presidente da instituição, o Palmeiras precisa de jogadores que conheçam nossa alma. Endrick conhece. Endrick sente. Endrick pertence. Ele não volta por marketing. Ele volta porque tem história para terminar aqui. O discurso institucional, geralmente impessoal, ganhou tons de poesia. Mas é no vestiário que os efeitos imediatos do retorno começaram a aparecer. Atacantes como Arthur e Lázaro, que vinham alternando boas atuações, ganharam motivação extra com a concorrência sadia. O treino ofensivo passou a ter intensidade acima da média. Defensores, como Murilo e Luan,
confessaram que enfrentar Endrick nas atividades é um dos maiores desafios diários. Ele voltou ainda mais forte. Parece que o tempo na Europa esculpiu o garoto. Tá impossível tirar a bola dele, comentou um dos zagueiros após treino fechado à imprensa. Dentro de campo, a expectativa é que Endrick comece no banco, mas Abel Ferreira estuda usá-lo como trunfo nos segundos tempos, ao menos nas primeiras semanas. O retorno oficial deve acontecer em clássico contra o Corinthians, no Allianz Parque, e os ingressos se esgotaram em menos de 8 horas após a confirmação da inscrição de Endrick no bid. Será um reencontro com todos os ingredientes de um espetáculo. E, dessa vez, o palco tem tudo para ser ainda mais intenso: casa cheia, rival histórico, e o filho pródigo de volta ao lar. Nos arredores do estádio, lojas de artigos esportivos relataram recordes de vendas de camisas verdes. Em um só dia, foram vendidas mais de 12 mil peças com o número 9, o mesmo usado por Endrick em sua primeira passagem. Torcedores de todas as idades reviveram o entusiasmo de ver nascer uma estrela dentro de casa. Um pai emocionado, com o filho no colo, dizia: "Esse aqui vai ver com os olhos o que eu vi com o coração. Endrick é nosso." Sempre foi. A cena, captada por uma câmera amadora, rodou os grupos de WhatsApp e redes sociais como um lembrete de que o futebol ainda é feito de sentimentos reais. No departamento médico, a preparação física de Endrick tem sido tratada como prioridade. O Palmeiras montou uma equipe dedicada para recondicionamento específico, visando adaptar o jogador ao ritmo do futebol brasileiro sem sobrecarregá-lo. Mesmo vindo de treinos intensos no Real Madrid, o estilo de jogo espanhol difere bastante da intensidade física do Brasil. A transição será cuidadosa. Mas quem o vê treinando, percebe: ele quer jogo. Endrick quer campo, bola e rede. Quer emoção. Quer cumprir o que prometeu em 2023. Em conversas privadas com funcionários do clube, Endrick revelou que manteve contato frequente com amigos da base e com membros da comissão técnica mesmo após sua ida para a Europa. "Nunca deixei de ser Palmeiras. Só estava em missão. Agora é hora de viver o que ficou pendente." Essa frase, dita por ele numa conversa informal, se espalhou entre os corredores como uma espécie de mantra da temporada. Todos repetem. Todos acreditam. O menino voltou, e com ele, uma alma inteira voltou também. Do ponto de vista financeiro, o Palmeiras costurou uma engenharia minuciosa com o Real Madrid para garantir o retorno do atacante. O clube espanhol manterá parte do salário, enquanto o Verdão arca com bonificações por desempenho e metas cumpridas. Além disso, cláusulas de prioridade para retorno à Europa foram mantidas, mas com prazos que permitem ao jogador cumprir, ao menos, 6 meses no futebol brasileiro. É um acordo que beneficia ambos os lados, mas, principalmente, a história. O elenco atual do Palmeiras, mesmo com estrelas como Vitor Roque, Paulinho e Andrés Pereira, parecia carecer de um elo afetivo com a torcida. Faltava alguém que representasse o torcedor dentro de campo. Endrick preenche esse vazio. Não se trata apenas de um camisa 9. Trata-se de um símbolo. E símbolos não se explicam, se sentem. O torcedor sabe. O técnico percebe. A cidade inteira entende. Endrick é o respiro no meio do sufoco. É o reencontro entre promessa e realidade. E quando o apito soar no Allianz Parque, naquele que promete ser o jogo mais emocionante da temporada até agora, não será apenas mais uma partida de futebol. Será o capítulo inaugural de uma segunda era. A era do retorno. A era do menino que prometeu, e cumpriu. Porque no futebol, as palavras passam. Mas as promessas que vêm do coração, essas jamais se perdem no tempo. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Na sala de imprensa, onde as palavras moldam narrativas e constroem legados, Endrick enfim surge. Vestindo a nova camisa do Palmeiras, com o escudo reluzente no peito e um sorriso que mistura nostalgia e ambição, ele encara os microfones como quem volta a casa depois de uma longa viagem. A coletiva é conduzida em clima de emoção controlada, mas basta a primeira resposta para que o tom mude.
Eu prometi que voltaria. E quando a gente promete ao coração, a gente não descumpre, dispara, arrancando aplausos até dos jornalistas mais sisudos. Aquela frase, simples, genuína, tornou-se a moldura de sua volta. Não era apenas futebol, era identidade restaurada. O sentimento de retribuição se espalha pelo clube como uma brisa nova. Funcionários antigos que acompanharam sua formação na base não escondem o orgulho. Preparadores físicos que o viram chorar após derrotas, ou vibrar após gols decisivos, comentam nos bastidores: o moleque cresceu, mas não esqueceu de onde veio. E essa é, talvez, a maior conquista de Endrick, não permitir que o brilho europeu ofuscasse a essência brasileira. Voltar ao Palmeiras, mesmo que por um curto período, é também um ato de coragem, de sair do glamour e retornar ao barro onde tudo começou. Os torcedores, por sua vez, sentem que vivem um daqueles raros momentos em que o tempo dobra, é o presente sendo tocado pelo passado. Crianças que agora calçam chuteiras inspiradas em Endrick talvez não compreendam de imediato a magnitude daquele retorno, mas suas lembranças estarão marcadas para sempre. O Palmeiras, ao recuperar seu ídolo, também resgata um sentimento que parecia esquecido no futebol moderno, o da lealdade. Num mundo de contratos frios, empresários vorazes e cifras absurdas, o simples gesto de voltar por amor à camisa se torna revolucionário. Endrick já treina com bola. Já ensaia tabelas com seus velhos e novos parceiros. Os vídeos vazados mostram o atacante entrosado, rápido e explosivo, como nos velhos tempos, mas agora com a maturidade de quem viu o topo do mundo de perto. Nos bastidores, comenta-se que o garoto voltou com novas manias de treino, adquiridas na Europa, alimentação regrada, uso de sensores de rendimento muscular, leitura tática aprimorada. Mas nada disso tira dele a essência do moleque driblador e provocador que conquistou o coração da torcida alviverde. Enquanto isso, Abel Ferreira segue minucioso. Ele sabe que terá uma joia em mãos, mas também sabe que precisará proteger Endrick da pressão. Afinal, as expectativas são altíssimas. A torcida quer vitórias. Quer gols. Quer espetáculo. Mas o técnico português entende que a construção de um retorno precisa respeitar os tempos internos do jogador. Por isso, Endrick deve ganhar minutos aos poucos, em jogos específicos, até estar 100% integrado ao ritmo do Brasileirão, que, neste momento, vive seu ponto mais disputado da temporada. Na tabela, o Palmeiras se mantém na cola dos líderes. Flamengo e Cruzeiro ainda sustentam leve vantagem, mas os jogos a menos do Verdão podem recolocar o clube na liderança nas próximas rodadas. E o retorno de Endrick chega exatamente nesse momento crucial, quando cada ponto vale mais que ouro, quando cada vitória pode ser o diferencial entre o título e a frustração. A comissão técnica já estuda usar o garoto como arma secreta nas partidas decisivas. Um trunfo que vem da base, do coração, do pacto com a arquibancada. A cidade de São Paulo respira Palmeiras novamente. Nos bares, nos metros, nas conversas de esquina, só se fala de Endrick. Camisas antigas voltaram a circular nas ruas. Torcedores tatuaram frases ditas por ele na juventude. Murais em grafite com o rosto do menino começaram a surgir nos muros da Pompeia. É uma febre que transcende o campo. O garoto se tornou ícone, símbolo e agora, renascido, assume um papel que poucos estão preparados para ocupar, o de ídolo vivo. E ele está ciente disso. Em uma entrevista exclusiva concedida à TV Palmeiras, Endrick declarou: "Eu não volto para ser Salvador. Volto para somar. Volto para dar alegria. Volto porque aqui é minha casa." A fala foi imediatamente replicada por todos os veículos de comunicação. Mas mais que isso, foi tatuada na alma do torcedor. Porque quando o ídolo fala com o coração, o povo escuta com a alma. E foi isso que ele fez. Ele não apenas voltou. Ele tocou de novo o coração do porco. Nos próximos treinos abertos, a expectativa é de casa cheia. O clube já anunciou a abertura do Allianz Parque para receber 15 mil torcedores em um evento especial, o retorno do filho da casa. Haverá shows, depoimentos de ex-jogadores, interação com a torcida e, claro, a primeira aparição pública de Endrick com um novo uniforme. A promessa é de lágrimas, cânticos,
principalmente, esperança. Porque toda vez que Endrick veste verde, a esperança ganha um nome. E esse nome é gol. Se no Real Madrid ele foi joia em processo de lapidação, no Palmeiras ele volta como pedra fundamental. O menino virou homem, e o homem decidiu voltar ao colo da infância para reviver o que ficou inacabado. E, neste processo, reabre também um caminho para outros jovens que sonham com esse mesmo roteiro, da base ao topo do mundo, e de volta ao coração de onde nunca saíram. O retorno de Endrick é, portanto, também um retorno de identidade para o futebol brasileiro. A Libertadores também entra no radar. Ainda que sua inscrição dependa de janela e liberação de federações, o Palmeiras já articula nos bastidores para garantir a presença do jogador nas fases finais da competição continental. Afinal, quem melhor do que ele, que carregou o clube nos ombros em 2023, para liderar uma nova jornada rumo à América? O objetivo é claro: conquistar mais do que troféus, conquistar corações. E, neste quesito, Endrick já chega com vantagem. O impacto nos bastidores já é sentido até mesmo no departamento de marketing. Novos patrocinadores estão sendo negociados com base na exposição gerada pelo retorno do jogador. Campanhas publicitárias com foco em raízes, pertencimento e futebol de verdade estão sendo desenhadas. Para o clube, é a chance de reforçar uma imagem que vai além do campo. O Palmeiras, como instituição que respeita sua base, valoriza seus filhos e sabe reconhecer quando a história precisa de uma vírgula, e não de um ponto final. A temporada de 2025 ainda reserva muitos capítulos. Mas a reestreia de Endrick no Verdão, marcada para a próxima semana, promete ser o momento mais aguardado do calendário. Não por títulos, não por recordes, mas pelo que representa, o reencontro de um clube com sua alma. E quando isso acontece, o futebol se torna muito mais que esporte. Vira poesia. Vira legado. Vira eternidade escrita em chuteiras sujas de barro e sonhos pintados de verde. E é assim que a história se fecha, ou melhor, recomeça. Com promessas honradas, com corações pulsando e com o brilho de um garoto que se recusou a esquecer de onde veio. Endrick está de volta. O Palmeiras está em casa. E a torcida, essa nunca deixou de acreditar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.